Bom dia. Uma grande alegria estarmos reunidos nesse dia que Deus preparou para nós, um dia que Deus escolheu para fazer uma obra na minha vida e na sua vida. Se você jovem em Cristo que está aqui nesse dia, ficar atento, você vai escutar os passos do Senhor que já vem em tua direção. Se você dispor os teus sentidos, você vai perceber o vento do manto do Senhor que já se aproxima de qualquer realidade que possa ter se abatido ou envolvido a sua vida. Se você que veio aqui hoje porque ia reunir muitos jovens, porque era um dia especial para a juventude, se você tiver a predisposição no seu coração, você vai escutar a voz do Senhor e uma grande obra vai começar na sua vida nesse dia. Quando eu rezava, era uma moção que me vinha ao coração. Preste atenção nos sinais desses tempos. Tempos que findam o sofrimento, a angústia, a escravidão, o sofrimento, o pranto, o desespero e a incerteza. Porque aquele que é a esperança que o Marcelo falava já está próximo de mim, de você, e ele tem algo para fazer na minha vida e na sua vida. Nossa vinda nessa casa, nossa estadia nesse dia aqui, precisa ser para sacudir a nossa vida. Para nos fazer, levar-nos a fazer uma experiência que realmente, ao sairmos daqui, as pessoas, nossa casa, as nossas comunidades, os nossos grupos, possam dizer, de fato, aconteceu naquele domingo uma ressurreição. Para ressuscitar, precisa estar morto. Então, talvez você tenha olhado para a sua vida, para a sua situação, para a tua realidade pessoal, interior, tuas realidades externas à sua vida, aquilo que muitas vezes te atrai, te seduz, e você chega até a dizer, olha, eu estou morno, parece que eu não tenho força, eu estou doente, olha, eu acho que eu estou sendo empurrado, não sei. Alguma situação talvez deva sempre trazer isso no seu coração. Que bom! Glória a Deus, porque só tem ressurreição quando detectamos a doença e a doença que nos leva à morte. Sem isso não tem ressurreição. Só se Jesus vir na sua glória e nos arrebatar de uma vez. Como ainda não veio, seria bom que ele viesse, mas ele ainda não veio. Ele virá, mas não vai ser já, agora. Podia ser, mas não vai ser. Então é necessário que a gente preste atenção que nós estamos doentes, muito doentes, porque a situação que nós estamos enfrentando, passando, né? Toda a situação, essa realidade, pandemia, restrições, impedidos de viver o relacionamento com o outro, de fazer as coisas que fazíamos, essa cultura, a cultura da morte, a cultura do pecado, o pecado que é escancaradamente disponibilizado para nós como uma resposta momentânea de satisfação da vida, como que se o pecado fosse o único caminho para você aproveitar a vida. O pecado é colocado assim na TV aberta, pela internet, o pecado que entra dentro da nossa casa, que entra na palma de nossa mão, o pecado que atiça os nossos olhos e seduz os nossos ouvidos e aguça o nosso coração. Essa cultura que tudo é permitido, que você tem que aproveitar mesmo, jovem. Pode ser de Deus, pode ser de igreja, pode ser de comunidade, mas você tem que dar umas bicadinhas no mundo para complementar a tua felicidade, porque você não pode perder tudo isso que o mundo oferece. Então essa cultura que nos envolve, essa realidade, num lado é péssimo, de um lado é horrível, mas de outro, se nós formos inteligentes, sábios, para aproveitar tudo isso, para descobrirmos que nós precisamos
que Cristo nos ressuscite e isso der um impulso, um gancho para a nossa vida, aleluia. Aleluia. E eu acredito que é para isso que nós estamos aqui. Diante dessa realidade, desse tempo, dessa cultura, dessa sociedade, essa sociedade lançada, jogada nesse marasmo de uma vida sem sentido, Cristo nos traz, nos chama, nos reúne para dizer para nós que Ele tem um projeto que vai realmente transformar a nossa vida e transformar o mundo. E nisso o tema de hoje é muito propício. Retome aí o texto de João, lá no capítulo 11. O jovem Cristo está refletindo, Lázaro vem para fora, mas eu, infelizmente, não vou trazer essa boa notícia. Deve alguém vir depois de mim trazer essa boa notícia. Eu vim trazer para você a péssima notícia. O Marcelo já, passou um mel, falando que Lázaro estava muito doente. Eu li um texto que dizia que Lázaro estava tão doente, tão febril, que o seu corpo era como se acendesse uma chama de fogo. De tão doente, tão febril que ele estava por causa dos pecados veniais. Os pecadinhos, as estimações que nós engavetamos, guardamos, sabe aquele pecadinho? Sabe? Estou falando com vocês sabem? É esse pecadinho que deixou Lázaro doente. E é interessante porque Lázaro era um jovem. O jovem Lázaro, vários textos vão narrar isso. Era um jovem. Jovem que era amigo de Jesus. Mas que o dia que Jesus foi na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro não estava lá. Lembra daquele texto lá de Marcos, no capítulo 10, versículo 38? Lázaro não estava. Onde estava Lázaro? Lázaro estava vivendo as coisas do mundo. Amigo de Jesus, recebia Jesus na sua casa, amado por Jesus, mas o mundo o fascinava, o mundo o embriagou. O mundo o seduziu e por isso Lázaro ficou muito doente. Pega aí na sua Bíblia, no João 11, no versículo 14. Diz assim o texto: Jesus então falou abertamente, Lázaro morreu. Vamos ler junto? Só para marcar que o jovem Lázaro morreu. Vamos lá? Jesus então falou abertamente, Lázaro morreu. Essa é a má notícia que eu tenho para dar para vocês. O amigo de Jesus, Lázaro, que é amado por Jesus, adoece, fica muito doente e morre. Lázaro morreu. Não é aquele Lázaro que levou tantos tiros, não. Mas tem muitos que estão também morrendo, assim ou pior, né? Não leva tiro de bala, mas leva tantos tiros do pecado. Levam tantos tiros de uma vida frouxa, ora na graça, ora no pecado. Sou de Deus, mas não sou. Cultuam o pecado nos seus desejos, na sua mente, que ficam dilacerados. E por causa disso morre. Nisso foi muito interessante, o Marcelo já deu algumas pistas, mas o texto nos fala que o jovem Lázaro, que é eu e você, que é amigo de Jesus, que é amado por Jesus, não está isento de ficar doente e não está isento da morte. Tá, jovem? Nós não estamos isentos da morte, vocês não estão isentos, porque o jovem é o vigor da vida. Então, o que a gente pensa quando jovem? Eu já fui jovem, já tive a idade de vocês. A gente é inatingível e que a gente tem que aproveitar a vida, tudo, porque a vida vai passar muito rápido. E se eu não aproveitar, depois que eu ficar velho, e daí? Então, o jovem, na força do vigor, ele acha que ele não vai morrer. Ele acha que não vai morrer. Vocês pensam na morte? Hã?
Não. Se não fosse a pandemia e a morte bater tão próximo de nós, às nossas portas, muitas vezes o jovem não pensa na morte. É lógico, não vão ficar pensando, cultuando a cultura da morte. Mas é uma realidade. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer, primeiro fisicamente. Fisicamente, aqui ninguém é semente eterna aqui na terra. A nossa alma é eterna, imortal. Mas aqui na terra, a nossa vida, ela tem começo, meio e fim. Então nós temos que saber que nós, amigos de Jesus, amados por Jesus, vamos morrer uma hora, nós vamos partir dessa para outra. E não sabemos como que vai ser, quanto que vai ser. E o Marcelo já dizia, por isso nós precisamos estar atento. Você sabe que hora que Jesus vai te chamar? Você sabe que hora que a morte vai bater a sua porta? Não sabemos. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós somos temporais, estamos de passagem, estamos caminhando. E nós caminhamos para o fim último, que é a glória de Deus. A glória de Deus. Né? Quando nós perdemos essa dimensão da glória de Deus, do projeto, da salvação de Deus, do amor de Deus por nós, que nos criou suas criaturas mais belas para viver a felicidade, para viver na amizade, na intimidade, e abandonamos esse projeto, nós corremos o risco de cair na morte que Lázaro morreu. Tanto é que Jesus vai dizer, olha, ele não morreu, ele está dormindo. Essa morte não é a morte eterna, é para a glória de Deus. Quando nós também perdemos essa dimensão que nós, jovens, cheios de vigor, nós podemos morrer, é uma realidade, ninguém pode garantir o dia de amanhã, mas que também o pecado, ele vem ao nosso encontro. O pecado bate à nossa porta. O pecado anda conosco, porque nós andamos no meio de pessoas e o pecado atingiu a sociedade, a humanidade. Portanto, esse mundo já nas trevas, vai dizer São João, esse mundo está no pecado. E se nós não tivermos essa consciência, essa experiência que nós somos amigos de Jesus, somos amados de Jesus, a viver um projeto de felicidade, um projeto de vida em abundância aqui, viver a radicalidade da vida, desse encontro com Jesus que determina a minha vida, numa vida de santidade, numa vida de intimidade com Deus, eu também, como Lázaro, vou também ser atingido pela morte. Mas eu fiquei pensando, né, Lázaro, doente, morre, e a causa da morte é o pecado mata a nossa relação com Deus, o pecado fere a nossa intimidade com Deus, o pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. E por causa do pecado, nós não conseguimos mais falar face a face com Deus, tocar no mistério de Deus. Então, o pecado é o grande mal, o grande mal da humanidade, o grande mal da vida da sociedade, o grande mal da minha vida e da sua vida tem um nome: pecado. O pecado mata, o pecado nos separa, o pecado nos faz inimigos de Deus. Não é o braço de Deus que ficou curto, mas é a minha vida de pecado que me afasta, me separa de Deus. É a vida de pecado que me lança na morte, no sono, de não perceber nesses tempos a presença, a ação, o mover, o projeto, a glória de Deus na minha vida. Vocês entenderam? Então, se tem um grande inimigo que nós devemos empunhar todas as armas, que nós devemos empunhar todas as nossas forças para não permitir que entra em nossa vida, é o pecado. E ainda que nós olhemos para a nossa humanidade decaída por causa do pecado original e descobrimos que em nós há situações e realidades de pecado, glória a Deus, porque nesse dia, nessa manhã, Jesus quer nos ressuscitar.
Porque o amigo verdadeiro, o amigo excelente, o amigo príncipe de Deus, não quer nenhum dos seus eleitos escolhidos numa vida de morte. Jesus não quer que nenhum de nós permaneça morto. Oxalá, se você entrou na morte, nesse sono, que entrou pela soberba, entrou na sua vida pela tibieza, pela assídia, ora, tudo bem, entrou, já nos atingiu, ficamos doentes e descobrimos que estamos mortos. Então agora nós precisamos permitir que Cristo nos ressuscite. Porque se tem uma coisa que Deus não suporta, é ver os seus eleitos no pecado. Porque a Sagrada Escritura vai falar sobre o que é o pecado, ou o que o pecado fez e o que o pecado faz. Quando eu pensava em Lázaro, amigo de Jesus, amado por Jesus. Ora, eu sou amado, você é amado por Jesus. Então, amado, amigo de Jesus, ou doente ou morto, não tem problema se você descobrir que você está doente, que a febre do pecado já te atingiu. Como a sogra de Pedro, que estava acamada, febril, já não tinha mais ânimo, já não fazia mais nada, já estava naquela cama, prestes a morrer e ser levada para ser enterrada, colocada no sepulcro, fechada com uma pedra, sem respirar, sem perspectiva de eternidade, de felicidade. Não importa se talvez você está assim, febril. Ou talvez se você morreu, como aquela menina, a Talita, já estava adormecida. Não importa, isso não tem problema. O que não pode acontecer é de você não ser amigo de Jesus Cristo. Quer doente, quer febril, quer morto, mas seja amigo de Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo na sua vida como seu amigo. Porque vocês imaginam morrer, ficar febril e morrer e não conhecer Jesus Cristo? E não ter esperança que Jesus virá para nos libertar? Então, quer febril, quer doente, quer morto, seja amigo de Jesus Cristo. Então, não importa se você está febril ou você está morto, você precisa ser amigo de Jesus Cristo. E Lázaro era amigo de Jesus Cristo. E essa situação de Lázaro, para as duas irmãs, era irreversível. Porque, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não é assim? Uma perguntinha básica. Quem aqui que já pecou, levanta a mão. Nossa, graças a Deus, achei que era só eu que pecava. E quando a gente peca, a gente fala assim, não fala? Por que, Senhor? Por que fui eu, Senhor? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor não estava lá? Se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor tivesse dado uma palavra, posto um irmão, uma pessoa na minha vida, eu não teria feito, eu não teria errado, eu não teria caído. Não é assim que a gente fala? Então, todos nós, como Marta e Maria, nós também perguntamos, culpamos às vezes a Deus, por quê? Por quê? E achamos que é uma situação irreversível. As duas irmãs, já faz 4 dias, Senhor, já cheira mal, já está se decompondo, já fede, não tem mais jeito. Significando que não importa se você está febril ou se você morreu, está morto. A situação que nós encontramos é reversível, porque se chegamos a esse ponto, é porque Deus está conosco e Ele permite essas realidades para manifestar a sua glória. As doenças espirituais, por causa do relaxamento da vida espiritual, porque nós vamos comungando, nós vamos abrindo as portas, nós vamos abrindo as janelas e vamos permitindo que os pecados vão entrando em nossa vida até nos levar à morte. Isso tudo
meu irmão, minha irmã, não é o fim, mas é reversível. Deus pode e vai intervir na minha vida e na sua vida para manifestar a sua glória. Santo Agostinho diz assim: foi um ganho para Jesus a morte de Lázaro. Foi um ganho, mas um proveito maior para nós, para mim, para você. Primeiro, para que nós tenhamos a certeza de que é preciso crer em Jesus Cristo, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Jesus, ainda que venha a morrer, por causa da vida tíbia, por causa do pecado, por causa da vida morna, porque você não vigiou, porque você não tem mais esperança, você está cansado, Jesus parece que não vem, não faz nada, não muda, então deixa eu dar uma mudada na minha vida para ver se melhora, deixa eu voltar a viver como todo mundo vive, e nós achamos que por causa disso, então vale a pena viver como todo mundo. Então essa morte é para isso, para que nós tenhamos a certeza que quem crê em Cristo, mesmo que morra, ressuscitará. Você crê em Jesus? Você é amigo de Jesus? Então tenha a certeza que mesmo na situação que você se encontra, nós nos encontramos diante dessa realidade que está à nossa volta, dessas realidades que atingem a nossa vida. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E também para que nós saibamos que a morte que nós estamos enfrentando não é o fim, mas é para a nossa transformação. É verdade, não é? Se a gente olhar para Lázaro, quantos de nós nos deparamos com a cena? Nós sempre pensamos no Lázaro amigo ou Lázaro que foi tirado do túmulo, mas não pensamos no pecado que leva à morte. Olha o que o pecado faz. O pecado tem levado e leva muitos de nós jovens a falecer. Falecer ou adormecer para a vida em Cristo. Para a vida de santidade. Para a vida cheia de alegria. Muitos de nós já estão há 4 dias sepultados. Quando eu rezava, isso era uma coisa que vinha no meu coração. 4 dias sepultado. 4 dias sepultado significando que você está tão acostumado do jeito que você está, foi tantas coisas que você passou, que você enfrentou, que você enfrenta como jovem, tanto nas realidades familiares, quanto na vida comunitária, ou até mesmo com as pessoas que estão fora do seu grupo, que é os grupos de irmãos de comunidade, que você também foi se deixando envolver por situações que não são de Deus, que não são de Cristo, que não te levam à santidade, à vida nova, a essa busca por viver o projeto de Deus, que você já faz 4 dias que você está assim, você já não está mais preocupado. Agora já estou assim mesmo, vamos tocando a vida, vamos levando, e a espiritualidade, a experiência já está esfriando. Já está esfriando, já não tem mais ardor, não tem mais entusiasmo, não tem mais fogo no coração, não tem mais uma busca radical de contagiar o mundo, de fazer a diferença, porque faz 4 dias que nós estamos sepultados, porque nós somos atingidos pelo pecado, o pecado do mundo, o pecado nosso pessoal. Os nossos pecadinhos começaram a crescer igual aquela plantinha que a gente vê no quintal de casa que chama tiririca. Você arranca um galinho dela e ela tem uma batatinha embaixo que você arranca um galinho, nasce mais 4, 5, 6 batatinhas e passa uns dias, você olha no quintal, está infestado, não tem o que acabe com aquilo. Muitas vezes na nossa vida é assim, o pecado é como uma tiririca. É uma tiririca que você tenta, você tira um, mas você está morno, você tá na dormência, você está longe de Deus, você não tem força, você não tem coragem. Então muitos estão há 4 dias e outros já estão cheirando mal. Gente, pensa bem, um morto, Lázaro morto.
né? Morto, morreu. Onde que eles vão pôr Lázaro? No sepulcro. Gente, o mundo quer que nós estejamos mortos. Mortos para Deus. Mortos para a fé. Mortos para o testemunho de Cristo. Não foi isso que eles fizeram com os apóstolos? Prender e falar assim, olha, nós vamos te prender. Não anuncie mais o nome desse Jesus. Puseram eles também no sepulcro, querem nos calar. E no sepulcro, o que tem no sepulcro? Tem uma pedra que tampa a porta. No sepulcro não tem luz, não tem claridade. No sepulcro não tem ar, porque esgota o ar. Se você respirar o ar de lá de dentro, está uma pedra tampando, fechando. No sepulcro não tem esperança. Então muitos de nós estão vivendo assim, no sepulcro. E nós não fomos criados para viver no sepulcro, nós fomos criados para viver como filhos amados. Desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia, lá eu já te chamava pelo nome, tu és meu. Não tenhas medo, eu estarei contigo, eu troco nações por tua causa, permuto reinos por causa de ti. O projeto de Deus é um projeto de vida, não é um projeto de morte. A morte é o mundo que quer implicar em nossa vida, são as realidades de pecado que estão no mundo, que querem nos lançar para dentro do sepulcro, mas Jesus Cristo Ele não vai deixar, porque Cristo não quer que você permaneça onde você está. Eu partilhava com o Marcelo, nunca o pecado esteve tão próximo de nós como nesses tempos. Ou eu estou mentindo? Nunca o pecado entrou tão fácil na nossa realidade espiritual e humana como nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Está aí nos canais de televisão, que você está assistindo e de repente as propagandas, os filmes, dessa cultura LGBT+, e tudo mais que vem e é enfiado goela abaixo. Essa cultura de que para ser feliz você tem que aproveitar a vida, jovem. Essa cultura, nunca o pecado esteve tão próximo, nunca o pecado nos envolveu tanto como tem nos envolvido para fazer de mim, de você, jovem, como Lázaro, morto. Morto. Lázaro, morto. O pecado nos leva à morte. Pecado é a causa, a raiz de todos os males de nossa vida. E se tem algo que nós precisamos, que Cristo venha para nos libertar, é do pecado. Esse é o grande mal, o grande vilão da sociedade, chama-se pecado. O pecado priva de Deus, priva das bênçãos, priva da vida de Deus. O pecado priva-nos da graça santificante. O pecado nos impede de estabelecer uma amizade com o Espírito Santo, de escutar Deus, de ouvir os passos de Deus, de sentir o cheiro de Deus, de apalpar as coisas concretas que Deus coloca na nossa vida. Daí nós estamos jovens, cheios de vida, mas estamos mortos. Tem um filme muito legal, é uma série até legal, eu nunca gostei, mas eu sei que fez muito sucesso. Legal porque mostra a realidade. São aqueles zumbis, vocês assistiram? Eu não sei falar inglês, é The Walking Dead, acho que é isso. É isso, acertei? Isso. É muito interessante. Vocês já assistiram aquilo lá? É isso que o pecado faz. Você está vivo, você não sente mais nada, você tem que aproveitar tudo. Olha, se tem gente sofrendo, se tem gente morrendo, se está acontecendo desgraça, você não está nem aí, porque não tem mais sentido a vida. Não tem mais razão. Então o pecado faz isso, faz com que a gente perca a noção da presença de Deus. Noção da presença de Deus. Nós passamos a ser escravos. Lá em Romanos
no capítulo 8, a partir do versículo 15, vai dizer isso. Nós fomos por Cristo resgatados para ser livres, não escravo. E nós, muitas vezes, jovens, cheios de vida, de vigor, para testemunhar, para anunciar, para levar Deus, nós estamos escravos. Escravos da tecnologia. Não que a tecnologia é ruim, ela é boa. Mas muitos jovens são escravos da tecnologia que leva ao pecado, que leva aos vícios, que aguça as paixões, que seduz os olhos, que tira os olhos nossos de Cristo para olhar as coisas deste mundo, que é apenas uma ilusão. O pecado é uma ilusão em nossa vida, ilusão de felicidade, ilusão de vida eterna. O pecado nos impede de fazer essa experiência de Deus. E pensando nisso, sobre a questão de Lázaro, que está morto, uma realidade por causa do pecado, atingido duramente, ferido pelo pecado, alguns sinais para percebermos na nossa vida se nós estamos mortos. Quem está aí do seu lado, está vivo ou está morto? Aparentemente vivo, né? Aparentemente vivo, mas nem sempre, nem sempre. Vamos ver se esses sinais se apresentam em nossa vida. Voltando para cá. Como jovens sensatos, como jovens inteligentes, eu espero que você seja sensato, inteligente. Nós precisamos aproveitar esse tempo em que nós fomos atingidos pelos pecados veniais, tempo que o pecado aproxima, entra sorrateiramente em nossa vida, que nós vamos abrindo as concessões, nós vamos mornando, nós vamos deixando com que as nossas paixões vão nos dominando, né? Então, precisamos nesse tempo ser sensato, para não viver como Lázaro, para não viver como morto, porque o nosso lugar não é o sepulcro, nosso lugar é a glória de Deus. Então vamos ver alguns desses sinais. Primeiro sinal que nós vamos percebendo se nós estamos morrendo, se estamos mortos. Primeiro, falta de esforço. Percebermos se nós estamos no túmulo já, fedendo ou decompondo. Falta de esforço. O que é a falta de esforço? É a falta de vontade. Falta de vontade de viver o projeto de Deus. Falta de vontade de radicalizar a vida para a santidade. Falta de vontade de pegar firme na vida fraterna, na vida de comunidade. Falta de vontade para dizer o nosso sim a Deus e fazer a diferença no mundo. É a falta de empenho nas virtudes em busca da santidade. Já está bom como está. Está ótimo desse jeito. Eu já participo, eu já leio a Bíblia de vez em quando, todo mundo sabe que eu sou da comunidade. É aquele jovem que está acomodado com essa situação e não tem mais radicalidade e fervor. Perdeu o brilho, perdeu o encantamento. Quantas vezes a gente depara com essa situação na nossa vida? Aquele jovem que não se esforça para se converter, para melhorar. Essa é uma dos sinais para percebermos se nós já estamos mortos. Falta de empenho, falta de esforço na busca das virtudes e da vida de santidade. Segundo sinal que nós vamos perceber que a doença está nos levando à morte, afastando-nos do projeto de Deus, está nos atirando para o sepulcro, para essa vida longe da graça de Deus. Não reza mais, não tem mais oração pessoal, não tem mais tempo para rezar, porque tem outras prioridades, outras preocupações,
Porque, afinal, a pandemia atingiu nossa vida, a situação financeira ficou complicada e a minha vida toda mudou a minha família, então agora eu não tenho mais tempo de rezar. Vai deixando a vida de oração, abandonando a vida interior. Não lê mais as Sagradas Escrituras com rotina, não busca mais na palavra de Deus respostas para a sua vida, não tem mais arrependimento, não arrepende mais dos seus pecados, relativizou, não vai mais à missa, uma das coisas que eu escutei ontem. O jovem não vai mais à missa porque, ir na missa agora, nesse tempo, está tudo tão complicado, não está indo muita gente, a hora que o povo voltar, eu também vou voltar para a igreja, daí eu volto a ir à missa. Não vai mais à missa, não busca a Eucaristia, não confessa mais. Abandona a oração e abandona tudo aquilo que nos leva a fazer comunhão, a manter a intimidade, a viver a vida santa. Porque tudo isso, a oração, Eucaristia, a palavra de Deus, confissão, fortalecem, robustecem a nossa vida espiritual. É uma couraça contra os dardos inflamados do inimigo que nos atinge. Terceiro sinal, falta de compaixão. O que é a falta de compaixão que o pecado, a morte espiritual causa em nós? É uma frieza, não é bom e nem mal, não está nem aí, não se importa mais consigo. Portanto, se eu estou numa vida morna, numa vida de pecado, eu não estou nem aí também, continuo, vou tocando a vida, mas também sou insensível, indiferente aos meus irmãos, aos meus amigos, às pessoas que estão próximas de mim. Aqui, essa falta de compaixão nos leva a dizer assim: eu não estou nem aí com você, se vire. Eu tenho que cuidar da minha vida. É um certo egoísmo que leva a eu não me preocupar com o meu irmão, com o meu próximo. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Comunidade Javenice, Jovem Cristo, se um irmão for atingido pela doença do pecado e a morte, nós sofremos. O corpo padece, portanto o irmão é também responsabilidade minha, exortá-lo, corrigi-lo, ajudá-lo, ser suporte, mostrar a luz. Eu sou chamado a ser Cristo para ele. Caim matou Abel, e daí Deus disse para ele: cadê o seu irmão? Ele disse: eu não sou responsável, eu não tenho que responder pelo sangue do meu irmão. Sim, nós somos responsáveis pelo nosso irmão. A falta de compaixão é sinal da morte. Falta de compaixão. É necessário indignação de nossa parte para combatermos o pecado que entra na vida do irmão, que atinge o irmão, e se atinge o irmão, atinge também a minha vida. Olha só, Lázaro morreu. Sofreu só Lázaro ou Marta e Maria também sofreram? É a família toda que sofre, que chora. A dor, a perda, o sofrimento, é toda a família. Portanto, nós precisamos ter compaixão. Você tem compaixão pelo teu irmão? E quando eu pensei em compaixão, me veio ao coração, então se nós temos compaixão, ou se não, precisamos pedir que o Senhor nos dê nessa manhã, nós precisamos sair daqui com um intuito, o intuito de fazer com que todos conheçam Jesus Cristo,
Porque muitos estão morrendo no pecado, estão sem fé, sem a palavra de Deus, estão perdendo a salvação. E a responsabilidade desses irmãos e dos irmãos que estão perto de nós é nossa. Vou citar aqui uma fatalidade que aconteceu na minha cidade, lá em Bitura. Alguns jovens, 16 anos, vivendo uma vida normal, como todo mundo vive, pegaram o carro para ir numa festa e indo para a festa, imediatamente morreram. 16 anos. E o que nós fazemos para que esses jovens não morram sem Jesus Cristo? Não morram sem fé. Não morram sem a palavra. Então a compaixão vai nos mover a fazer algo para tirar esses jovens dessa realidade. E nós só vamos ter compaixão se Jesus Cristo vier colocar em nós a sua compaixão, porque nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados à morte. Nós é que íamos morrer. A cruz era para nós. E Jesus Cristo teve compaixão de nós. E Ele deu a sua vida para nos salvar, para nos resgatar da morte eterna. E nós? Nós temos compaixão? Compaixão pelos nossos irmãos? Compaixão que nos leva à indignação contra o pecado? Não vos conformeis com esse mundo, vai dizer São Paulo, mas transformai-os. Não conforme com a situação da sua vida, não conforme com os pecados veniais e não se conforme no pecado que muitas vezes entra em nossa vida para nos roubar de Cristo. Não se conforme, mas combata contra isso. Reúna o melhor de tuas forças para combater contra tudo isso que nos leva a acomodar, aceitar as situações como elas estão. Então é mais um sinal. Compaixão. O jovem ressuscitado, o jovem Cristo ressuscitado, arrancado do sepulcro, ele é um jovem que tem compaixão. Ele tem um fogo no coração de querer levar, de buscar caminhos, usar criatividade, criar táticas para que todos conheçam Jesus Cristo, para levar Jesus em todos os sepulcros, para tirar os jovens que estão na morte. Nós não podemos viver como aquela musiquinha, né? Tô nem aí, não é? Muitas vezes nós jovens somos assim. Não tô nem aí, não é problema meu. Outro sinal que nos leva a perceber que estamos mortos. Falta de vontade. Eu tenho certeza que nessa pandemia isso aqui atingiu a sua vida, porque eu vivi situações, momentos assim. Falta de vontade de aprender, de crescer, de estar na comunidade, de ir para a formação, de ir para o grupo de jovens, de ir para o Cristificar. Falta de vontade. Essa falta de vontade que é uma recusa a avançar. É uma falta de vontade a buscar em Deus a graça para nós crescermos. É uma certa arrogância. Essa falta de vontade é uma certa arrogância de achar que nós nos bastamos, que nós mesmos nos formamos pelo celular. Eu leio no celular os textos que o Leandro posta, o Tatá escreve, eu estou por dentro das novidades da comunidade. Não, não é isso, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Essa falta de vontade que gera esse desânimo, né? Essa acomodação. Gera mediocridade, preguiça. Vocês não foram atingidos por isso nesse tempo? Preguiça. Amanhã eu vou. Semana que vem. Olha, é assim que os sinais vão aparecendo. Falta de vontade. Falta de vontade de aprender, de crescer. Você acostuma com aquilo que você já tem. Você acostuma com aquilo que você já tem.
estagna, né, naquilo ali. Não tem perspectiva. Eu fico imaginando, vocês têm que ter perspectiva, o jovem tem que ter perspectiva. O jovem tem que ser aquele que, quanto mais lhe dá, mais ele quer as coisas de Deus, as coisas do alto. Portanto, é preciso que o Senhor venha para nos dar a vontade. Porque o pecado fez isso com a nossa vontade. Fez a nossa vontade ficar inclinada para o humano. E o nosso humano, pouca coisa satisfaz. O nosso humano contenta com o que é terreno. Falta de vontade. E o quinto sinal que nos leva a perceber que estamos mortos. Falta de arrependimento. Falta de arrependimento é o coração contrito. O coração que dói. O coração que dói ao deparar ou perceber as realidades que te levou ao esfriamento, que te levou à morte, aos pecados veniais, aos pecados mortais que têm te impedido, te afastado de aproximar da vida que é Cristo. O arrependimento tem uma frase que determina ele: chorar os seus pecados. Qual foi a última vez que você chorou os teus pecados? Qual foi a última vez que você caiu de joelho na presença do Santíssimo? Qual foi a última vez que no teu quarto, você, olhando para a sua vida, você percebeu, você viu, você detectou e você arrependeu com o coração contrito, derramou suas lágrimas na presença do Senhor? Muitas vezes, nessa correria do mundo que nós vivemos, nessa realidade desse mundo que nós estamos, nós vamos sendo envolvidos numa sociedade que tem uma falta de contrição. O que é isso? Nós vamos acostumando com o pecado. Uma coisa que o Tatá sempre já contou, vocês devem ter ouvido. Quem não ouviu, vai ouvir. Quando você pega um sapo e você coloca ele dentro de uma bacia de água fervendo, quando você joga ele dentro da água fervendo, imediatamente ele pula para fora. Porque a água está fervendo, vai queimar, vai morrer. Agora, se você pegar o sapo e colocar ele numa bacia de água fria e colocar essa bacia com o sapo dentro, em cima do fogo, a água vai mornando, mornando, aquecendo, até que a água está fervendo e o sapo morre lá dentro sem mexer. É assim que nós vamos sendo criados. Tudo pode, tudo é possível, o que tem? É só um pecadinho e Deus tem dó de mim, eu vou continuar assim. A gente vai acostumando aos pecados veniais, vamos afrouxando a nossa vida interior. Nós vamos vivendo a mornidão. E quando a gente percebe, estamos mortos, como Lázaro. Contrição. Chorar os pecados. Precisamos arrepender dos nossos pecados. Se nós queremos realmente sair de dentro do sepulcro, é preciso sacoalhar a poeira. Sacoalhe a poeira da sua vida. Faça igual aquela mulher que, quando perdeu aquela moeda, que é a sua vida em Cristo, a sua vida em Deus, a sua vida cheia de virtudes, a vida de santidade, ela acendeu uma lâmpada, pegou a vassoura, varreu todos os cantos, até encontrar aquilo que ela tinha perdido. E se tem algo que nós, nesse tempo, foi arrancado, roubaram de nós, é a nossa vida em Deus. É a nossa vida espiritual, o vigor da vida espiritual, a vida de santidade, a coragem, a ousadia de entregar a nossa vida para Jesus e consumir os restos de nossos dias, servindo, amando e adorando a Ele. Quando eu rezava, me veio um animal, alguns devem conhecer, porco-espinho, vocês já viram? Já? Já viram um porco-espinho? Você sabe que o porco-espinho, quando alguma coisa chega perto dele,
estranha, o que ele faz? Lança os seus dardos, os seus espinhos. O cristão, o jovem Cristo, que vive esse arrependimento, que chora os seus pecados, que reconhece aos pés de Jesus os seus pecados, ele tem que ser como o porco-espinho. Quando as situações, as realidades de pecado, quando a mentalidade do mundo, quando essas situações, a falta de esforço, a falta da vida de oração, falta de compaixão, a falta de vontade aproxima dele, ele lança os dardos inflamados com uma resposta de ousadia, de coragem. É uma resposta de sim a Deus, sim à vontade de Deus. Se tem algo contra o pecado, é dizer sim ao projeto de Deus. Se o pecado leva à morte, à infelicidade, o sim a Deus nos leva à ressurreição. Fazer a vontade de Deus nos leva à vida, nos leva à felicidade plena. E é essa resposta que nós jovens, que vocês jovens, têm que dar nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo. O sim a Deus. O sim a Deus. Não podemos perder essa dimensão do mal que o pecado causou na vida de Lázaro e causa na nossa vida. Se tem uma coisa que você tem que combater com todas as suas forças, é contra o pecado. E contra o pecado há uma exigência: conversão cotidiana. Conversão, convertei todos os dias. É preciso dar uma resposta positiva contra o pecado que entrou no mundo, que entra na nossa vida e quer nos colocar no sepulcro para vivermos longe da presença de Deus. E é o nosso sim a Deus. O sepulcro não é o seu lugar. O sepulcro não é o lugar do jovem Lázaro. O chamado de Deus para Lázaro foi dar testemunho. Deu tanto testemunho que foi exilado. Que por causa da vida nova que Cristo deu a ele, mudou a realidade daquele povo. Nós somos chamados também, nessa manhã, a detectar esses sinais de morte em nossa vida. E tomar a decisão que o sepulcro não é nosso lugar. Reconhecer os nossos pecados. Reconhecer. Chorar os nossos pecados. É necessário. Faz parte da vida nossa como cristãos, como filhos de Deus. Chorar, reconhecer, bater no peito. Não como aquele, tem o fariseu e o publicano, não como o fariseu, mas como o publicano. Senhor, eu sou pecador, o pecado entrou na minha vida, as fantasias, as seduções, a minha afetividade, a minha sexualidade, a minha vida foi atingida pelo pecado, mas Senhor, quero ouvir os teus passos, quero sentir o teu calor e escutar a tua voz, me chamando para fora, para me tirar dessa realidade. É isso que nós vamos fazer nessa manhã de hoje. Reconhecer os nossos pecados, reconhecer que precisamos que Cristo venha nos chamar para fora, que Ele venha transformar nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé. Você é amigo de Jesus? Fala para quem está do seu lado, você é amigo de Jesus? Chama por Ele. Chama por Ele e Ele virá. Ele abrirá a porta do sepulcro. Ele te salvará.